Olá, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Instituto Omonanã, e como sempre, tenho a grata satisfação de estar aqui nesse espaço com vocês, nesse espaço de troca e construção e aprendizado. Hoje eu estou recebendo Mãe Nana de Manjá, que é uma querida, uma irmã do coração, também conhecida, que eu estou com muito orgulho hoje, gente. Eliana Ferreira Costa Paixão, que acabou de defender sua tese de mestrado, com o nome A Caçar, Tradição que Alimenta, da Encruzilhada para a Academia. Muito orgulho, mãe Nana, muito orgulho. Antes da gente falar sobre essa pesquisa, lembrando que aqui é um bate-papo, a gente não está aqui para provar nada para ninguém. A senhora Orixá jamais do que impulsou a senhora, né, a partir do seu saber. A academia, na verdade, que tem muito para nos provar, muito pelo né, do Precisamos. que nós provarmos para a academia, mas ainda assim é uma conquista, muito orgulho mesmo. Mas antes da gente falar sobre essa pesquisa, falar sobre a importância da alimentação para nós, de terreiro, para as comunidades tradicionais, por favor, se apresente. Tá. Saudações tradicionais, bênçãos ancestrais, Agô, Mãe Adriana, gratidão pelo convite, pela recepção. Então é um grande prazer estar aqui hoje. Meu nome é Eliana Paixão, aí eu sou mais conhecida no terreiro, na minha comunidade, como Mãe Nana de Iemanjá. Sou Ialorixá do Ileia Odu Axé Alafim Oió, que também além de terreiro de candomblé, né, que é um território dos povos tradicionais de matriz africana, mais conhecido também como terreiro de candomblé, e é um ponto de cultura viva, onde a gente desenvolve aí oficinas culturais e várias propostas, né, voltadas para a cultura, com ênfase à cultura negra, à cultura dos povos de matriz africana. Então, como a mãe Adriana falou, eu recentemente defendi na USP, na EASH, na USP Leste, o mestrado na área de estudos culturais, né? Então hoje eu sou, né, reconhecida como mestre em filosofia e entendo sim e concordo que não temos nada para provar para a universidade e que na verdade a universidade precisa dos nossos conhecimentos para ampliar seus saberes, né? E eu acho que a proposta é essa, é integrar. E é importante dizer que eu percorri esse espaço porque entendo que, por mais elitista e preconceituoso que seja, é um espaço nosso, é um espaço que tem que ser, que a gente precisa se apropriar dele, e é muito mais para tentar trazer exemplariedade. Eu estou sempre orientando os jovens, sempre dizendo vamos estudar, porque ainda é uma forma da gente conseguir o enfrentamento da nossa vulnerabilidade social, das nossas questões socioeconômicas. Então, e eu percebi que, na época que eu me graduei, isso no século passado, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar nesse espaço. E assim, com muita dificuldade, ainda foi uma universidade paga, né? Que eu me lembro que na época, telefone fixo era um patrimônio. Era um por rua e olha lá, né? Uma família um pouquinho melhor que tinha um telefone. E normalmente no mês de dezembro a gente vendia o telefone, comprava novamente financiado, pegava o fundo de garantia, um monte de coisa que a gente tinha direito, né, dos finais de ano, para pagar as mensalidades atrasadas e continuar estudando. E hoje, graças à política de cotas, eu acho que as coisas estão muito mais possíveis, mas percebo que os jovens estão mais voltados à graduação, mas param ali e não percebem a academia como um espaço de permanência para pesquisa, para buscarem mesmo
atuarem, né, dentro da universidade. Então, o mestrado, o doutorado dá essa possibilidade, né? Então, é isso. Então, hoje, para além da orientação, eu mostrei que é possível. Isso Com mesmo. todas as dificuldades, que em nenhum momento eu estou pensando em dizer que foi fácil, né? Mas é possível. Axé. Axé, ótimo exemplo, mãe, ótimo exemplo. E hoje, nós tivemos nos episódios anteriores, a gente vem falando sobre a segurança e soberania alimentar, sobre a segurança nutricional. Nós já tivemos já aqui o Edgar Amaral, que é do Conceia e dos APNs. Tivemos a Daniele Custódio, que é do Frente Alimenta. E achei muito importante conversar com a senhora, tanto por ser uma Ialorixá, pesquisadora, e por saber da sua pesquisa e de levar esse tema sobre o acaçar para a academia. Mas eu quero que a senhora conte para a gente, para quem está nos acompanhando, não acadêmicos, a importância desse seu trabalho e sobre o que é essa pesquisa, Caçar a Tradição que Alimenta, da Encruzilhada para a Academia. O que a senhora está nos dizendo? Então, esse processo de construção, ele se deu por conta das ações culturais que a gente desenvolve no terreiro. Então, em 2017, a gente conseguiu ser contemplado pelo Fomento à Cultura da Periferia, que é o maior fomento do município de São Paulo. E o projeto era Acaçar Sabores e Encantos. E aí, nós percebemos que foi muito bem acolhido, tanto na comunidade como nos espaços culturais, né, na rede, né, no circuito artístico. E antes disso, a gente percebia que, mesmo como terreiro, os coletivos culturais não nos viam como um espaço de cultura, nos viam mais uma caixinha de religiosidade. Sim. Essa caixinha de religião é algo que a gente normalmente não concorda muito com ele. Ele nos limita muito, né? Até porque tem uma proposta de religare que não contempla o que a gente acredita, porque a gente é um todo, né? A gente é circular. Exato. Então a gente... É um modo de vida. Sim, né? a gente entende que vida, morte, permanência está tudo junto, que o antes, o hoje e o amanhã, eles são circulares, eles se complementam. Então a gente não entende, por exemplo, que o espaço de terreiro é um espaço só daquele momento do culto. Sim. Mas é uma comunidade onde as pessoas crescem, se desenvolvem, né, e se potencializam nesse espaço. Então, aí esse projeto A Caçar Sabores e Encantos, antes mesmo da gente iniciar, a gente já ganhou um prêmio que fui um dos personagens do Festival Congás Transforma. Ah, legal. Então foi bastante interessante. E aí vieram outras coisas e o pessoal só começou a chamar a gente a caçar. Então a gente deixou de ser o Ileia, o do Axé Lafinhoió. Aí chegou a caçar. E aí a gente, nós fizemos aí a gente foi, como fala? Nós conseguimos o CNPJ. E aí a gente é o Centro de Referência e Resgate da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, a Caçar Xeldô. E aí ele passou a ser na verdade, se constituiu, né? Sim. E aí, depois disso veio o Acaçar, um outro projeto que também conseguiu, nós tínhamos conseguido a 2ª edição. Aí depois a 7ª edição do Fomento à Cultura da Periferia com a Acaçar Encruzilhada da Inclusão, que ele veio posterior à pandemia, que na pandemia nós percebemos a nossa potência enquanto resistência, enquanto forma de fortalecer a comunidade com cestas básicas. A gente se uniu com o Islã da Guilhermina e aí a gente fortaleceu 90 famílias durante 2 anos, durante a pandemia, mas a nossa cultura emudeceu. A gente não tinha tecnologia, a gente não tinha equipamentos, não sabia manusear esses equipamentos para fazer lives e tal. Então,
quando a gente fez esse novo fomento, foi pensando principalmente também na questão intergeracional, Sim. porque a gente tem crianças, jovens, adultos e idosos, né? Porque graças à nossa cultura negra, nossos idosos não vão para o asilo, eles ficam ali. Para a gente é uma dádiva, é um prêmio a gente ter os nossos idosos, contar com eles, com o conhecimento deles. Sabedoria deles. Então, a gente tem essas pessoas que têm maior resistência para a tecnologia. Sim. A gente tem dificuldade, muitas vezes, até de mexer no celular. Celular, é isso mesmo. E aí a gente fez esse novo projeto, a CASSA, Encruzilhada da Inclusão, que tinha como premissa nos estruturar com relação à inclusão tecnológica e a inclusão atitudinal voltada para a acessibilidade de pessoas com deficiência. Sim. Também por conta dessa questão circular, da gente olhar para os lados e ver quem é que está faltando na nossa roda. Uhum. E estavam faltando pessoas com deficiência. Sim. E aí a gente percebeu que somos nós quem temos que buscar, adaptar e buscar, né, dar acessibilidade a elas. Então hoje a gente tem um terreiro acessível, a gente tem piso tátil, a gente tem banheiro acessível, luz com sensor ambiente, algumas... E a gente está aguardando a chegada de um mapa tátil, que foi uma parceria com a USP, que eles vão estar mapeando o nosso espaço e colocando lá uma barrinha de uma etiqueta, né, com braille. Sim. E aí o deficiente visual, quando chega no nosso espaço, não precisa de cão-guia, ele consegue se movimentar e legal. Conhecer os espaços. Então, ótimo. Foi isso. E aí, agora nós estamos no outro projeto, que é o Acaçá Diversidade. Sim. Que aí a gente foi contemplado na 9ª edição desse fomento à cultura da periferia, que aí agora a gente vai se divertir. Né? A gente foi tudo voltado para potencializar o espaço. Sim. E agora a gente vai fazer a nossa arte de uma forma mais tranquila. A gente tem as oficinas semanais. Segunda-feira tem dança afro de terreiro, terça-feira tem percussão, quarta-feira capoeira e quinta-feira artes plásticas. Fora isso, a gente tem algumas oficinas híbridas de gastronomia afro. E alguns eventos, samba na rua, e um monte de travessuras. E é importante dizer que o terreiro da senhora fica ali na Vila Ré. Isso, na Rua Moé. Perto da estação Patriarca, não é? Fica entre a Patriarca e a Guilhermina, mais ou menos. A gente está bem uma travessinha da Calinheide, que é a Avenida Ticoatira. É, Rua Moé, que número? 438. 438, na Vila Ré, São Paulo. Agora, mãe, o que é a Acaçá? E qual a importância da Acaçá pra gente? Tá. Então, até para pensar nisso, né, que por conta desse sucesso todo, eu fui para academia. Eu acho que é importante dizer que o Acaçá nasceu num momento de extrema vulnerabilidade. Ele foi quase que essa ida à academia foi quase que uma fuga. Sim. Porque eu fui casada durante 35 Sim. anos e perdi meu companheiro há 3 anos. Foi. E aí, uma das formas que me tirava de uma cena do socorro, do momento, né, do momento da separação, né, que era uma cena que não saía da minha cabeça e eu não conseguia muito produzir. E aí, quando eu lia, eu conseguia meio que sair um pouco daquilo. E aí eu comecei a ler muito. E foi o que me ajudou a passar nas 4 fases do mestrado da USP. E entrei nesse espaço e eu confesso que fiquei 3 anos pensando o que eu estou fazendo aqui. Mas terminei e aí me deparei com eu falo que eu encontrei o que muitos buscam e eu encontrei sem perspectiva nenhuma de encontrar, que foi o ineditismo. Sim. A academia não tinha material específico de pesquisas com relação ao Acaçá. Tinha algumas coisas, né, não acadêmicas. Então, por exemplo, tem o livro do Paisido Eim, que é o Acaçá Panela do Segredo. Tinha alguns artigos, mas uma pesquisa específica não. Sobre o Acaçá não. Mas para quem não é de terreiro, o que é Acaçá? Que o povo não sabe. Então, e aí eu não podia sozinha falar isso. Aí eu fiz uma pesquisa de campo
e chamei as sete Yalorixás de São Paulo. Então, tudo é meio, como é um mestrado, tudo com recorte. Então, o recorte foi São Paulo, Sim. e Yalorixás que tem terreiros em São Paulo e que podiam representar como são as mais velhas Sim. de São Paulo. Então, tem Mãe Iramin, que tem 96 anos, ela é do Itaim Paulista. Tem Mãe Juju, né, que também é uma referência de São Paulo. Sim. Mãe Neinha, mãe Neinha de Nanã, Mãe Wanda de Oxum. E eu trouxe duas Iabacês, as Iabacês são as sacerdotisas, né, da cozinha. Então tem Iabacê Sara, do Ileia, do Axé Fionhó, e Iabacê Cristina, né? Então, essas mulheres todas, e com a pesquisa de campo, a gente pôde dizer que o acaçá é um alimento e é um elemento da matriz africana. Então, ele é a base de canjica. Então, ele é neutro para o processo de rituais, né, para ritualística. Então, ele só vai... Essa massa a canjica a gente põe de molho, ela permanece de molho durante algum tempo. Se passar, né, é preferível que passe de um dia, e se passar tem que ser mantido na geladeira, porque o milho fermenta. Sim, ele fermenta. E depois a gente, hoje, num processo moderno, que todas já nos adaptamos a essa modernidade, a gente pode bater no liquidificador, ou no moinho, ou no triturador, e aí essa massa vira uma farinha, né? E aí a gente vai ao fogo com água, e vai mexendo até engrossar. Esse mingau, que a gente chama de ecó, ele passa a se acaçar a partir do contato com a folha de banana. Então a gente põe na folha de bananeira e faz dobras, no sentido de que ele finaliza como uma pirâmide. Então esse é o acaçá. Muito bem. E, mãe, a senhora na sua pesquisa, a senhora fala do alimento, do acaçar enquanto alimento, a importância dele para nós de matriz africana, porque assim, a gente está numa fase falando muito da importância da soberania alimentar, da cultura alimentar, que apesar das políticas, foi até uma coisa que a gente falou bastante, que vocês vão assistir no episódio com o Edgar Amaral, que existe o Plano Nacional de Segurança e Soberania Alimentar. Porém, o Estado se manteve na segurança alimentar, que é garantir essa cesta básica, e ok, é importante as pessoas não morrerem de fome. Mas não pensar uma política pública que contemple a cultura alimentar dos diversos territórios e das diversas culturas, isso acaba impactando de uma forma negativa para esses territórios. E aí eu queria saber se na sua pesquisa, assim, o que a senhora pensa sobre isso? Então, pensando na segurança e soberania alimentar, acho que é importante pensar que segurança é voltado para a gente contar com o alimento, né? E soberania é a gente contar com o nosso jeito de se alimentar, com o alimento dentro da nossa tradição e da nossa cultura. É o nosso jeito, né? Sim. E aí é muito importante falar que quando a gente pensa nessa questão alimentar e nutricional, é pensar que a gente, no nosso jeito, é um jeito de cozinhar o alimento natural, né? Então a gente, embutidos e várias coisas, a gente busca... Isso não faz parte da nossa cultura, né? Que a gente... Isso não entra muito nos nossos... Quando eu fiz a pesquisa e eu trago o acaçá, então, inclusive tem aonde encontrar esses grãos, né? A gente fez um recorte São Paulo, então a gente tem o Brás, por exemplo, como um espaço, né? O nosso Nordeste paulista, tem zona cerealista, então se a gente busca os grãos mais limpos, né? E aí tem uma questão também de uma possibilidade de plantar, né, os nossos ingredientes, que aí tem a questão da terra, que a gente não conta O com esse grande espaço. gargalo na soberania alimentar
é direito à terra, né? Sim. Porque sem direito à terra, a gente não tem direito de escolha, de plantar aquilo que a gente quer comer, né? E aí não tem muito como fugir dos venenos, né? Sim, dos Dos agrotóxicos. agrotóxicos e de. Então, é isso. A água também entrou na pesquisa. Porque, por exemplo, na Vila Ré, nós temos várias minas que Sim, a Sabesp isso. manda essas minas direto para o esgoto para que a gente não tenha tem acesso. acesso E a- ainda diz que a água não é potável. Só que eu moro quase 40 anos nesse bairro e a gente sempre usou aquela água. Então, quando a gente ainda tem algum espaço, a gente faz um poço escondido, porque também tudo é proibido, a gente é Exatamente. obrigado a usar aquela água com cloro que não é saudável para cultuar nossos orixás. Então, eu acho que essa questão da soberania, ela é muito ampla e até difícil, né, da gente discutir quando a gente, quando muito, consegue um pedacinho de terra e faz ali um abozinho, planta um monte de coisa juntinho Exato. para a gente contar com as folhas que a gente precisa pro axé. Então, mas é isso, soberania alimentar é o nosso jeito de comer comida de verdade. A senhora falar da água é algo bastante interessante, né? Porque, de fato, a gente, para o nosso culto, e que para o nosso modo de vida, na verdade, acesso a uma água de qualidade também impacta Sim. na qualidade do nosso modo de vida. O que quer dizer isso? Porque quando a gente pega essa água da torneira, ela já passou por todo tipo de tratamento químico, tem cloro, e a gente sabe que a água, quanto mais clorada, menos tratada. Então, é uma falácia dizer, Sim. né? Que na verdade é uma forma de comercializar essa água que a gente entende, a gente não é idiota, E que não é. a gente não é ignorante, a gente sabe das questões de contaminação de lençol freático, a gente entende de ciência, a gente entende sobre isso. Mas essa postura da política pública com a desculpa de que tudo está contaminado, de nos negar acesso a essa água natural, digamos assim, mas nos impõe a comercialização de uma água que também não está saudável. E tem a questão da ODS, né? É direito de todos. Então a gente não está lutando por algo que não, né, que seja. A gente não quer ser exceção. Exato. A gente quer o que todos precisam, né? Que é direito de todos. Então, quando a gente traz uma pesquisa como essa e a gente traz a questão da água, é uma ODS que a gente tem que buscar e tem que pensar na importância dela. E aí a gente tem também a versão doce do acaçá, que eu trago também, que é aí agregado o coco, né? E o açúcar. E aí eu trago também, né, que pode ser agregado açúcar ou não, existir outros formatos. O próprio coco, ele já tem um doce natural que ele deixa de ser neutro, né? E é um dos alimentos, assim, que a gente leva nos projetos como um doce africano, que faz muito sucesso, que é maravilhoso, né? Então, é isso, de pegar desde o grão e fazer o cozimento. Então, algumas pessoas nos falam assim, antigamente servia comida de terreiro nas festas, agora serve comidas chiques, elitizadas, sei lá. Eu não sou muito, eu acho que o terreiro funciona de acordo com a situação sociofinanceira. Sim. Então, o que a gente oferecer, a gente compartilha e a gente se alimenta com ele. Exato. Agora, o que eu acho que é questionável é servir comidas compradas fora. Que não é produzida dentro do terreiro, durante o axé, né? Sim. Porque uma coisa é você preparar o alimento ali durante toda a ritualística que está acontecendo e toda a energia presente dentro do terreiro. Outra coisa vem a comida de fora, né? Eu acho que não tem nenhum problema servir um caldo verde. Sim. Acho que pode, a gente não precisa ficar só na comida de dendê, embora eu ame e é maravilhoso, mas acho que pode variar desde que o alimento seja produzido, porque entendo também, trago muito isso na pesquisa, a cozinha é um espaço de empoderamento feminino. Então,
é um espaço onde a gente passa de geração a geração, nosso A jeito de... transmissão do saber na Sim. cozinha. Então é isso. E é ali que. E ao mesmo tempo existe uma hierarquia. As Yalorixás trouxeram muito isso na pesquisa, que também está, né, mais compartilhado hoje, mas que o Acaçá antigamente era, e no meu tempo também, né? No meu tempo é hoje, mas quando eu era mais jovem, eu não fui direto para a cozinha fazer. No começo, quando menina, era só pegando as folhas que não davam mais para ser aproveitadas e desprezando na lixeira. Depois você começa a aprender a enrolar. E depois você tem permissão para aprender a fazer a massa, né? A fazer o ecó. E o que elas trazem muito hoje é uma indisposição das jovens em estar adentrando esse espaço, porque é trabalho. A gente sabe que candomblé é muito trabalho. Sim, sim. E aí tem ainda essa resistência. E a gente vai sensibilizando para que as nossas meninas, né, e jovens e mulheres de terreiro se apropriem desse espaço, defendam esse espaço como um espaço nosso. Sim, sim. Eu acho que a gente pensar. Não dá também para pensar soberania alimentar, a partir dessa fala da senhora, não dá para a gente pensar soberania alimentar sem pensar em transmissão geracional. Sim. Né? Tanto a paciência do mais velho com o mais novo, mas também a paciência do mais novo de aprender com o mais velho, né? Sim. Com o cuidado, a importância do nutrir, né? De nutrir, porque é isso, a cozinha é o coração do terreiro, né? Sim. A gente pode não ter sala, mas vai ter cozinha. Sempre. E o pessoal gosta de fazer o encontro ali, né? Exato. E é o coração, Casa de Preto, o coração da casa é a cozinha. É onde se chora, é onde se ri, é onde se resolve os problemas, é onde se acolhe, onde a gente encontra solução para os problemas, e tudo ali com a presença do alimento. É um café, nem que seja um café e um bolinho, ou um café com pão, né? Uma banana, uma fruta, mas está ali a presença do alimento. Então, pensar, eu estou aqui, né, digerindo aqui tudo isso que a senhora trouxe, e a gente veio falando nos episódios anteriores sobre como tirar o Brasil do mapa da desnutrição, mas o nutrir não é só a qualidade do grão, né? O nutrir é o quem prepara o alimento, como prepara. Sim, sim. E a transmissão do saber é o acolhimento presente nesses processos de nutrição, né? Sim. Que é algo muito preto de ser dessa estrutura. Por isso que, tradicionalmente, da cozinha coletiva, de ter esse espaço, né, de convivência em volta do fogão, né? Toda a nossa fé, né, ela é voltada para o alimento, para o comer. Né? A gente fala que é comer, ofertar. Então tá tudo muito, porque a gente fala assim, eu vou dar comida para o meu santo. Isso. Eu vou dar comida aos meus ancestrais. E tudo, então a gente, quando a gente fala da circularidade, tem muito a ver com esse comer. Então, e tem uma hierarquia nesse comer. Então, primeiro a gente é oferenda dos ancestrais. Então a gente se envolve todo mundo e trabalha e faz a oferenda. Depois a gente se junta né, depois de limpar, de produção, a gente se junta para comer. E aí a gente tem um negócio que eu, nas minhas pesquisas, eu percebi que tem a ver com a nossa tradição, mas já é uma tradição tão intrínseca, porque eu lembro disso desde pequeno, porque a gente primeiro serve as crianças. Sim. Né? Aí a gente serve as crianças e depois a gente se junta e todos se alimentam. Então, todos se alimentam juntos. Os ancestrais, as crianças e os adultos. Essa hierarquia pensa em quem chegou antes. Sim. Então, primeiro, eles. E a proposta de continuidade, que são as crianças. Exato. E depois nós. Então, tudo tem um significado e tem um porquê. Então, eu acho que a gente às vezes torna complexo algo que é tão simples, né? Mas, e é isso. E com relação a a questão do preconceito, eu sempre trago uma experiência minha,
que eu acho que talvez pode ajudar muita gente a entender quando a gente fala de soberania, que é o nosso jeito de Sim. ter, o nosso jeito de se alimentar, e principalmente com relação ao tão discutido sacrifício animal, né? Que é tão simples, porque se não somos vegetarianos, a gente não come nenhum animal vivo. Exato. O açougue está cheio, a granja está cheia, mas Os grandes frigoríficos, né? o problema é sempre o nosso Abate religioso. Então, a gente normalmente fala que a gente troca uma vida pela outra, Sim. né? Então, tudo é com muito carinho, é com muito respeito. E ao mesmo tempo, né? Muita gratidão. Nada é desprezado, né? Então, aquilo tem toda uma questão de sustentabilidade. Sim. E aí a gente se alimenta desse animal e tenta ser uma boa pessoa, né? A gente tem uma questão mesmo voltada para sermos dignos daquele animal. Daquele animal que para que ele não tenha, para que ele não a tenha gente morrido por nada. Exatamente. Isso, então, eu acho que isso é a cadeia alimentar. Exato. E nós também, enquanto povo de terreiro, a gente ouve algumas coisas sobre cremação, mas a gente sabe que a gente não tem o direito de escolha. Exato. Porque nessa cadeia alimentar a gente precisa alimentar a terra. Exato. Então, e esse é o círculo, né? Então, eu acho que são esse é o combinado. Sim. Mãe, gostei muito da nossa reflexão do dia de hoje. Eu quero agradecer imensamente sua presença, sua disponibilidade para vir, para conversar. Espero que isso daqui se torne livro. É importante, viu? É muito importante para nós de terreiro, a gente ter os nossos. Não apenas produzindo ciência, né? Ocupando o lugar da ciência, porque a gente produz ciência, Sim. A nossa tecnologia ancestral e garantir o reconhecimento disso. Por isso quero reforçar aqui o orgulho e a alegria que eu tenho, tanto na senhora, como no esforço, porque é um esforço estar lá suportar o povo da academia, né? Para produzir isso daqui não é tranquilo pra gente. Então tenho muito orgulho, muita alegria de ter a senhora, inclusive sempre ao meu lado, né? Tenho muita felicidade de poder contar com a senhora e tô aí no aguardo do livro, hein? Axé. Então eu também agradeço muito. Eu peço desculpas muitas vezes se eu não tenho tanto assim habilidade com relação às câmeras. Não, a senhora tem a habilidade necessária, mas chego lá. Mas foi muito gratificante falar um pouco da pesquisa, né? Porque até aí eu tô muitas horas na escrita, na leitura, então comentar um pouco sobre isso. Eu sei que esse canal é maravilhoso, eu já ouço muitas coisas, eu aprendo muito o tempo todo. E eu acho que isso é muito importante levar para os nossos principalmente para os nossos mais novos, que o aprendizado não tem fim, o conhecimento não tem fim. Que aqui a gente não está como professora, nem como mestre, a gente está como ser humano, né, propenso a erros e buscando sempre os acertos. Que Mãe Iemanjá nos abençoe, que Mãe Nanã nos abençoe. Gratidão por esse momento.